Agora. Pessoal, então agora está gravando, né? Que bom. Boa noite a todos. Deu certo. Deu certo. Agora deu certo. Maravilha. Acho que liberaram aí no curso da nossa aula alguma configuração e agora deu certo. Maravilha. Então vamos lá. Pessoal, então a gente... Oi? Então eu não vou perder a aula, né? Está gravando? Já posso assistir amanhã, né, professor? A sua esposa é muito pé quente. Aniversário e ainda deu certo aqui, ó, para gravar. Abraço, bom final de semana para vocês. Amanhã eu assisto. Um abraço. Pessoal, então a gente está na nossa segunda aula aí de processo civil, do dia 7 de agosto, né? E vai dar para gravar essa aula, maravilha. O assunto hoje é jurisdição e meios alternativos de solução de conflitos, conciliação, mediação e arbitragem. Então, jurisdição e meios alternativos de solução de conflitos, conciliação, mediação e arbitragem. Bom, pessoal, vou compartilhar a tela do material com vocês, né? E a gente dá início, então, à nossa aula. Bom, pessoal, compartilhou a tela, então eu gostaria de iniciar fazendo um apanhado geral do que é a jurisdição, para a gente conseguir entender por que existem os tais meios alternativos de solução de conflito, que é a conciliação, a mediação e a arbitragem. Bom, pessoal, a jurisdição, ela tem origem, na verdade, na própria criação dos estados, né? Nós já estudamos aí, lá a introdução ao estudo do direito, vocês já estudaram com a professora Vânia, em Teoria Geral do Estado, né, a origem do Estado. Né? E a origem do Estado e a origem da jurisdição é a mesma coisa, né? Elas são inerentes umas à outra. Por quê? Porque o Estado, ele foi criado justamente a partir da reunião de seres humanos que delegaram uma parcela da sua autodeterminação para esse ente maior que é o Estado, para que o Estado, então, ele pudesse, olha só, interferir nos conflitos havidos, interferir nas esferas individuais e solucionar os conflitos sociais. E esse poder que o Estado, então, a partir da sua criação e a partir da delegação pelos seres humanos que compuseram o Estado, recebeu o nome de jurisdição. Então, a finalidade maior do Estado nada mais é do que o exercício do próprio poder chamado jurisdição, porque esse poder jurisdição que permite que o Estado, então, interfira nas esferas individuais e solucione os conflitos sociais. Com isso, pessoal, nós passamos a ter duas formas, duas espécies de solução de conflitos. A chamada autotutela e a chamada heterotutela. A autotutela nada mais é do que a solução dos conflitos sociais pelas próprias partes envolvidas no conflito, né? Então, a autotutela nada mais é do que a solução dos conflitos sociais pelas próprias partes envolvidas no conflito. Essa autotutela era a forma clássica de solução de conflitos antes da criação dos estados, porque as próprias partes em conflito solucionavam seus conflitos. É claro que, nessa época, prévia à criação dos estados, essa autotutela ela era muito injusta, porque a técnica usada, né, a forma usada de solução dos conflitos sociais pela autotutela era a força, né? Então, aqueles que eram mais fortes, eles conseguiam sobrepujar os mais fracos, eles conseguiam se impor sobre os mais fracos. E, claramente, isso não é uma forma justa de solução de conflitos. E é por isso que o Estado foi criado e surgiu a jurisdição, porque a jurisdição, ela estabeleceu uma segunda forma de solução de conflitos, que é a heterotutela.
A heterotutela, ela é uma forma de solução de conflitos em que a solução do conflito, ela não é dada pelas próprias partes, mas sim por um terceiro, por uma outra pessoa que interfere dentro do conflito justamente para solucionar o conflito social. E essa heterotutela, ela passou então a ser exercida pelo Estado através da jurisdição. Porque a jurisdição, ela é uma heterotutela ao permitir que o Estado, através de um agente público que é o juiz, interfira nas esferas individuais, visando solucionar esses conflitos sociais. E com isso, então, nós migramos de uma autotutela, em que a solução dos conflitos era dada pelas próprias partes envolvidas nesse conflito, com uma grande injustiça, que era o uso da força, e com a criação do Estado e da jurisdição, nós passamos, então, para uma heterotutela, em que a solução dos conflitos é dada por um terceiro, que é o Estado juiz, interferindo nas esferas individuais e solucionando os conflitos sociais. E, pessoal, isso representou uma grande vantagem. Por quê? Porque esse terceiro, que é o Estado juiz, né, no exercício da jurisdição pela heterotutela, quando ele interfere no conflito social, ele assume, na verdade, uma posição equidistante entre as partes em conflito. Ele nem puxa a sardinha para uma e nem puxa a sardinha para outra. Ele assume, na verdade, uma posição entre as partes, uma posição imparcial. E essa posição imparcial do juiz, nem para um nem para outro, ela consegue agregar na heterotutela uma grande vantagem, né? Que é uma maior tendência, uma maior possibilidade de justiça nas decisões. Quando nem se pauta por uma em detrimento da outra parte, e nem pela outra em detrimento da uma parte, o que se tem é algo imparcial, a possibilidade das decisões proferidas serem justas é algo muito maior, né? Então, a criação do Estado, a criação da jurisdição, a criação da heterotutela e a intervenção no conflito por um juiz imparcial, ele agrega bastante a justiça no caso concreto, né? Ele agrega bastante a justiça no caso concreto. E esse é o pé que a sociedade humana vem levando, né, desde a criação do Estado, da heterotutela, da jurisdição e da justiça. O juiz, ele intervém no conflito social e soluciona esse conflito social. Traz uma maior possibilidade de justiça? Traz, claro que sim, porque o juiz, ele é imparcial, ou deve ser imparcial, né? Contudo, pessoal, ao longo do tempo, nós, né, seres humanos, jurisdicionados, fomos percebendo que, apesar do juiz imparcial intervir no conflito com possibilidade de dar decisões mais justas, com possibilidade de efetivar a justiça no caso concreto, isso ou nem sempre ocorre, mas ou se ocorre, na verdade, acaba tendo também em contrapartida uma posição bastante maniqueísta ou uma posição bastante dualista, no seguinte sentido: quando o juiz ele interfere no conflito social e decide, ao decidir, ele provavelmente dará ganho de causa para uma das partes. E essa parte que ganhou, claramente, vai sair dali extremamente feliz, extremamente contente.
extremamente satisfeito. Aquele é o melhor juiz do mundo. Aquele é o melhor juiz do mundo para a parte que ganhou. Mas se uma das partes em conflito ganha, significa que a outra parte perdeu. Significa que a outra parte perdeu. E aquela outra parte, então, vai sair arrasada. Para a parte que perdeu, aquele é o pior juiz do mundo, né? Ele é horrível, ele não sabe de nada, ele não faz justiça, ele é terrível aí, né? E, na verdade, se a gente projetar essa situação aí para os processos, para a sociedade como um todo, todo e qualquer processo ele vai dar metade feliz, metade da sociedade feliz e a outra metade da sociedade triste, arrasada, descontente com o próprio sistema. Então, na verdade, apesar da heterotutela, da jurisdição, ela trazer um ganho, né, de imparcialidade, de justiça, analisando, né, de forma abstrata dentro da sociedade, metade da sociedade fica feliz com a heterotutela, mas a outra metade, consequentemente, fica triste, não gosta, critica o sistema. E, na verdade, um sistema que agrada metade e desagrada metade, né, não é propriamente um bom sistema, né? Parece até alguma coisa bastante aleatória, né? Parece uma coisa bastante aleatória. Então, na verdade, ainda que se consiga a jurisdição, a heterotutela, ainda que consiga a justiça naquele caso concreto, projetando isso para a sociedade, você tem 50% gosta, 50% não gosta, então cadê de fato a grande vantagem social? Né? Eu sei que é difícil agradar gregos e troianos, mas na verdade você não está agradando, né? Você está agradando metade só, a outra metade está descontente. E a gente precisa, então, encontrar uma forma que consiga agradar o maior número de pessoas, agradar o maior percentual dentro da sociedade, né? E isso não acontece na jurisdição, porque a jurisdição por si, a heterotutela por si, agrada metade e desagrada necessariamente a outra metade. E com isso, quando a gente chegou a essa conclusão, nós, enquanto sociedade humana, enquanto jurisdicionados, né, operadores do direito ou operados pelo direito, passamos a voltar os nossos olhos novamente para aquela antiga autotutela, no sentido de que é interessante permitir, na verdade, que as próprias partes obtenham a sua própria solução. As próprias partes em conflito alcancem a solução desse conflito. Porque se elas mesmo alcançarem a solução desse conflito, sem que seja algo imposto, sem que seja algo decidido, a possibilidade de aumentar a satisfação com aquela solução é muito maior. E aí, então, a gente retira o que era ruim da antiga autotutela, que era a solução pela força, e mantém o que era bom, que é a solução pelas próprias partes. Não mais pela força, mas agora pelo consenso entre as partes. Então, a tendência dentro da ciência processual como um todo é uma retomada da autotutela em que a solução é obtida pelas próprias partes e trazendo como critério para se atingir essa solução o consenso entre as partes. E é por isso que a antiga autotutela ela foi retomada hoje em dia, e ela passou a ser chamada de métodos consensuais de solução de conflito. Métodos ou meios consensuais de solução de conflito. E toda legislação processual recente
ela vem priorizando essa autotutela, ela vem priorizando esses métodos consensuais de solução de conflito, em que a solução é obtida pelas próprias partes, visando um consenso ou através de um consenso dessas partes, né? E, dentre essa legislação que priorizou os métodos consensuais de solução de conflito, nós temos a resolução 125 do CNJ de 2010, a resolução 125 do CNJ de 2010. E a grande importância dessa resolução foi que ela inspirou o anteprojeto de Código de Processo Civil, que veio realmente a ser aprovado e se transformou no Código de Processo Civil de 2015. E com isso, a gente conclui que uma das grandes balizas, ou um dos grandes pilares de sustentação do Código de Processo Civil de 2015 é priorizar sempre os métodos ou os meios consensuais de solução de conflito. Porque se as próprias partes conseguem um consenso e com isso solucionar o seu conflito, né, o índice de satisfação vai ser muito maior, porque nessa solução consensual a parte só vai concordar se de certa forma ficar bom para ela. E a outra parte também só vai concordar se de certa forma ficar bom para ela também. Então, pode ser que uma parte não ganhe tudo, mas se ela concordou, é porque também não ficou ruim para ela. De certa forma, ficou bom para ela. E pode ser que a outra parte também não consiga tudo que ela quer, mas se ela concordou, é porque também não ficou ruim para ela. De certa forma, na verdade, ficou bom para ela. E então, com isso, ambas as partes, todas as partes em conflito, acabam obtendo uma solução que agrade a todos, né? Na medida do possível, agrade a todos. E com isso, o grau de satisfação na prática vai ser muito maior, né? A heterotutela, ela no máximo consegue satisfazer metade, e ela necessariamente vai desagradar metade. Enquanto que a autotutela, principalmente através dos meios ou métodos consensuais, em que as próprias partes conversam entre si e as próprias partes estabelecem um acordo, ela vai obter certamente um grau de satisfação muito maior que meros 50% aí. E quando a gente projeta, então, isso para a sociedade, né, o grau de satisfação da sociedade, o grau de reconhecimento do sistema ou de validade do sistema de solução de conflitos dentro daquela sociedade acaba sendo muito maior, né? A legitimidade, portanto, do sistema de solução de conflitos através de uma autotutela ou dos métodos consensuais, na prática, ela acaba sendo muito maior, né? E essa é justamente a tendência, esse é justamente um dos pilares de sustentação do Código de Processo Civil de 2015. Bom, pessoal, quando eu falo isso, vem sempre uma pergunta, né? Costumam perguntar o seguinte: professor, então, no Código de Processo Civil anterior, no CPC de 73, não era possível o acordo? Claro que era possível o acordo. Mais que isso, o Código de 73 dizia que era dever do juiz tentar fazer um acordo. Olha só, o Código de 73 dizia que era dever do juiz tentar fazer o acordo. Olha que bom! Só que parava por aí. O Código ele não dava meios, o Código não dava estrutura, né, para que as partes tentassem um acordo e não dava nem meios para que o juiz pudesse realizar acordo, né, pudesse realizar acordo. Então, ainda que se permitia o acordo e ainda que se dissesse que era dever do juiz tentar fazer um acordo,
as partes e nem o juiz tinham meios para viabilizar a ocorrência desse acordo. Então, mandava fazer, mas ninguém conseguia fazer porque faltava meios, faltava recursos aí, né? E o Código de 2015 veio justamente para mudar essa sistemática. Então, além de permitir o acordo, além de dizer que é dever do juiz tentar fazer um acordo entre as partes, o Código de Processo Civil, ele dá os meios, né? Ele dá os meios para viabilizar, então, que as partes e o próprio juiz consiga estabelecer o acordo entre elas e essa solução através dos métodos consensuais de solução de conflitos. E eu gostaria, então, de trazer alguns exemplos para vocês, né, que demonstram aí que o Código de 2015, ele traz justamente meios para viabilizar a ocorrência desses acordos, né, acordos e a solução consensual desses casos, desses processos. Pessoal, o primeiro exemplo, ele se relaciona ao procedimento, né? Ao procedimento. Vocês já tiveram teoria geral do processo, então vocês sabem a diferença de processo e procedimento, né? Processo é o todo, enquanto que procedimento é apenas encadeamento de atos processuais. Então, quando a gente fala de procedimento, nós estamos se referindo apenas à sequência dos atos processuais, enquanto que processo é algo muito maior. Porque processo, além de trazer incitamente a ideia de procedimento, a ideia de sequência de atos processuais, o processo, ele traz também a chamada relação jurídica processual. Relação jurídica processual. O processo, então, ele é formado pelo procedimento mais a relação jurídica processual. E o que é a relação jurídica processual? Relação jurídica processual é justamente a convivência, digamos assim, entre os três principais envolvidos dentro de um processo. O autor, mediado pelo juiz, e o réu. Então, relação jurídica processual é a relação do autor, mediado pelo juiz, com o réu, né? Então, processo, a gente tem um procedimento, a gente tem uma sequência e a gente tem também essa relação entre autor, juiz e réu, réu, juiz e autor, né? Uma relação, portanto, triangular. Nesse ponto, nesse exemplo, nós estamos preocupados, na verdade, com o procedimento, né? O Código de Processo Civil, ele alterou o procedimento para facilitar a ocorrência de acordos dentro do processo. Por quê? Olha só, o Código de Processo Civil, ele trouxe como sequência de atos processuais, ele trouxe como procedimento a prévia realização de uma audiência preliminar de mediação, de conciliação e mediação. E o que é interessante é que é uma audiência prévia. Então, olha só, o autor, ele entra com ação e o juiz cita o réu. No Código de 73, o réu era citado para se defender. E quando o réu se defendia, surgiu o conflito com o autor. Enquanto que no Código de 2015, o réu, ele não é citado para se defender, ele é citado para uma audiência de tentativa de acordo, antes mesmo do réu se defender. Isso é proposital. Por que proposital? Porque se a audiência é feita antes da defesa, o réu ainda não ficou pensando em como ele pode se defender, ele não ficou se armando contra o autor. Então, ele vai chegar naquela audiência psicologicamente menos preparado para a guerra, né? Psicologicamente
mais propenso a realizar um acordo do que se ele tivesse se defendido, se preparado para a guerra e tivesse chegando lá com os ânimos exaltados. Então, olha que interessante, olha que interessante. O Código de 2015, ele criou uma audiência prévia, e prévia significa antes da defesa do réu, justamente para acalmar os ânimos, para que as partes cheguem naquela audiência psicologicamente menos armados, menos prontos para a batalha aí. E com isso, psicologicamente, né, a possibilidade de vir a sair um acordo dentro daquela audiência é muito maior, né? Muito maior. Então, já se tinha a ideia de acordo antes, mas não se tinha meios, ou não se tinha facilitação desses meios. O Código 2015 veio a facilitar com essa antecipação da audiência de tentativa de acordo para antes da própria defesa. Uma sacada bem legal do código, um exemplo bem interessante no sentido, né, da valorização, então, da autotutela e dos meios consensuais. Um outro exemplo que é interessante, né? No Código de 73, não havia um órgão próprio para fins de tentativa de conciliação entre as partes. Quem fazia essa tentativa de conciliação entre as partes era o próprio juiz. Pessoal, mas isso não é bom. Ou, pelo menos na generalidade dos casos, isso não é bom. Por quê? O juiz, ele não está acostumado a conversar com as partes. O juiz, ele está acostumado a decidir. Então, na cabeça do juiz, por uma questão de formação, né, e de costume, se as partes lá estão gerando muita confusão, ele já para tudo e decide logo e acaba com aquilo, né? Ele foi feito para isso, né? Entre aspas, mas ele foi feito para isso. Essa é a função dele, decidir. Então, ele decide, ele caneta. E se ele caneta, um ganha, o outro perde, quem ganha sai feliz, 50%. Quem perde sai triste, 50%, né? A gente está naquele impasse que a jurisdição causa. Tá? Não vamos falar problema, mas esse tipo de detalhe é que o Código de 2015, ele, além de antecipar a audiência de conciliação, ele tirou a realização dessa audiência das mãos do juiz. Claro que o juiz tem poder, né, e pode não decidir seguir dessa forma, se ele quiser. Mas, na linha do código, o juiz deveria não realizar essa audiência preliminar e levar essa audiência preliminar para um órgão próprio, criado só para isso, que é o famoso SEJUSC. Então, a resolução 125 do CNJ, e isso foi abarcado pelo CPC de 2015, criaram aí os SEJUSCs. E os SEJUSCs são órgãos, né, extrajudiciais, apesar de serem órgãos do Poder Judiciário, mas são chamados extrajudiciais, porque quem atua no SEJUSC não é propriamente o juiz, e, portanto, não é um órgão jurisdicional, não é um órgão que tem jurisdição. Quem atua no SEJUSC são conciliadores, são mediadores, com formação técnica para conseguir justamente extrair das partes, né, o acordo, a composição aí entre elas, né, com, digamos assim, muito mais paciência que o juiz teria na presidência daquela audiência, né, e com isso, né, visando aumentar o índice de solução por acordo dos processos. E veja que esse SEJUSC, ele tem uma gama de regras, e quem é do Poder Judiciário, quem atua no SEJUSC, Professor, não estou ouvindo.
Não ouvi nada. Volta tudo de novo. Volta a fita aí. Perdemos boa parte. Continua mudo. Não, ainda não. Aqui tá tudo normal. Agora voltou. Voltou? Agora voltou. Então vamos lá. Pessoal, então veja que o Sejusc, ele é um órgão próprio para fins de solução de conflito. E ele, apesar de ser um órgão do Poder Judiciário, ele é chamado de órgão extrajudicial porque ele não tem, jurisdição, né? Ele não exerce a jurisdição ali dentro dele, né? Ele não tem juiz. Quem trabalha no Sejusc são os mediadores e conciliadores. E, visando essa facilitação do acordo, o Sejusc ele é inteiramente pensado, né, propositadamente para fins do acordo. Veja que ele não... Se fala que a pessoa vai para o fórum, ela já vai lá com medo, ela já vai lá com receio, e ela já vai armada psicologicamente. Então, a chance dela vir a fazer um acordo é muito menor, né? Então, já se coloca o Sejusc fora do fórum para falar que não é fórum, para falar que é um outro local, né? Para tirar essa nuvem aí de dentro da cabeça das partes. Segundo, olha que interessante, não é presidido por juiz, é presidido por um conciliador e, portanto, a possibilidade das partes virem a se abrir perante esse conciliador ou esse mediador é muito maior do que as partes vir a se abrir perante o juiz. Terceiro, essas sessões de conciliação e mediação no Sejusc, elas são sigilosas e tudo que é falado ali dentro não vai ser levado a conhecimento do juiz, né? Então, na verdade, se não deu acordo ali, aquilo lá também não vai prejudicar ninguém, né? Aquilo não prejudica ninguém. Então, a chance das partes se abrirem e falarem tudo que elas pensam é muito maior, né? Além disso, quem já foi no Sejusc observou que a mesa é redonda, né? Por que a mesa é redonda? Para que todas as partes, então, estejam no mesmo nível e todas as partes possam se ver mutuamente, né? E conversar entre si. A mesa sendo redonda é uma forma de incentivar o diálogo entre as partes. Outra coisa, né, é que seja um ambiente amigável para as partes. Então, a pintura, ela tem cores frias, né? Porque a cor fria, o azul, o verde, ela ameniza os ânimos, diferente das cores quentes, né? O vermelho, o amarelo, que intensifica os... Tem água, a mesa tem balinha, né? O servidor do fórum, ele fica um pouquinho mais afastado aí, para não parecer que é exercício de poder, né? Os fóruns, normalmente, na sala de audiência tem crucifixo, no Sejusc não tem, né? Porque, eventualmente, dependendo da religião professada, a pessoa pode não se sentir à vontade na presença do crucifixo, então o Sejusc não tem crucifixo. Tem Sejuscs que possuem música ambiente, né? mais calma. Tem Sejusc que até que instalam uma fontezinha aí para ter uma água caindo para amenizar os ânimos, né? Então veja que é toda uma estrutura nova, pensada a partir de 2015, justamente para incentivar e para permitir, para facilitar a ocorrência dos acordos, né? E os meios consensuais de solução de conflito. Então, muito interessante o Sejusc, muito interessante o Sejusc também, né? Então, esses são os exemplos que eu queria trazer para vocês, que mostram aí que o código, mais que permitir ou determinar o acordo, né, ele traz meios de facilitação real desse acordo ao longo do processo, né, visando, então, uma solução consensual desses processos, né, e desses conflitos. Bom, pessoal, e esses métodos consensuais, então, eles acabam sendo chamados também de meios alternativos de solução de conflitos, né? Os meios consensuais,
eles acabam sendo chamados também de meios alternativos de solução de conflitos. E por que meios alternativos de solução de conflitos? Porque hoje, na verdade, as partes elas têm duas opções. Elas podem optar em levar aquele conflito perante o Poder Judiciário e fazendo com que a jurisdição atue, o juiz interfira naquele conflito e solucione aquele conflito. Claro que as partes podem fazer isso. Inclusive, vocês já estudaram o famoso princípio do livre justiça. E o princípio do livre acesso à justiça determina que todo e qualquer conflito, todo e qualquer problema poderá ser levado ao Poder Judiciário. Por quê? A lei não impedirá, né, o conhecimento de lesão ou ameaça de lesão. Já dizia aí o artigo 5º, se eu não me engano, inciso 35 da Constituição Federal, né, princípio do livre acesso à justiça. Todo e qualquer conflito ele pode sim ser levado ao Poder Judiciário para fins de exercício da jurisdição e solução, então, por essa jurisdição. Agora, e principalmente após o Código de 2015, as partes permanecem tendo a jurisdição como opção de solução de conflito, mas elas ganharam outros meios de solução. Elas ganharam meios, então, alternativos, outras alternativas além da própria jurisdição. Então, hoje a parte pode escolher a jurisdição, mas pode escolher outros meios, e esses outros meios, como alternativas à jurisdição, são chamados meios alternativos de solução de conflitos. Meios alternativos de solução de conflitos. Pessoal, e nós temos 3 meios alternativos, ou 3 principais meios alternativos de solução de conflitos. O primeiro é a conciliação, né? A conciliação. O segundo é a mediação. E o terceiro é a arbitragem. E com isso, então, somando esses 3 com a jurisdição, estão expostos os meios de solução de conflitos. O principal continua sendo a jurisdição, mas a gente tem uma valorização cada vez maior dos meios alternativos, da mediação, da conciliação e da arbitragem aí, formando nosso quarteto fantástico, né? Mediação, conciliação, arbitragem e jurisdição. E, pessoal, o nosso objetivo, a partir de agora, é diferenciar, então, esses meios de solução de conflitos. E a primeira coisa que a gente precisa diferenciar, né? A primeira coisa que a gente precisa diferenciar é a jurisdição dos meios alternativos, né? A jurisdição dos meios alternativos. Pessoal, e a primeira diferença da jurisdição em relação aos meios alternativos, coloquem uma tabelinha aí, né? Façam uma tabelinha, por favor, né? Façam uma tabelinha. Vamos fazer? Vou colocar aqui também. Vamos fazer uma tabelinha? Olha lá. Duas colunas, para a gente diferenciar a jurisdição, dos chamados meios alternativos, né? Também chamados meios consensuais de solução de conflitos. Pessoal, olha só, a jurisdição, ela é exercida perante um juiz, né? A jurisdição, ela é exercida perante um juiz. Enquanto que os meios alternativos, recomenda-se que não seja um
juiz. Recomenda-se que não seja um juiz. Segunda diferença, pessoal. A jurisdição, como ela é exercida perante um juiz, ela precisa de um meio material, ela precisa de um instrumento material que permita o exercício da jurisdição. E vocês já estudaram, em teoria geral do processo, que o meio material que permite o exercício da jurisdição é o processo. A jurisdição, ela exige processo. Ela exige processo, né? Enquanto que, pessoal, nos meios alternativos, nos meios consensuais, não tem juiz, não tem jurisdição. Então, na verdade, dispensa processo. Dispensa processo. Pessoal, é por isso que lá no Sejusc não é dito que lá existe um processo. Lá no Sejusc fala que existe uma reclamação extrajudicial, né? Que a gente não pode usar o nome processo. A gente não pode usar o nome processo. Lá não tem juiz, lá não tem jurisdição, então lá não tem processo. Ou fala-se no Sejusc, então, que houve um procedimento, né, que é um encadeamento de ato, mas não necessariamente, né, e nem pode ter havido um processo aí, né? Então, o Sejusc, ele trabalha com reclamações extrajudiciais, ele trabalha, então, com procedimento, mas ele não trabalha com processo, porque processo é um instrumento para o exercício da jurisdição, e jurisdição quem tem é juiz, né? No meio alternativo você não tem juiz, você não tem jurisdição, então você não tem também processo. Pessoal, terceira diferença. Juiz decide, juiz caneta, independente da vontade das partes. Então, na verdade, a jurisdição, ela obtém a decisão de forma de forma impositiva e coercitiva, né? A jurisdição, ela obtém a solução do conflito de forma impositiva e coercitiva. Gente, todo mundo já ouviu falar, decisão judicial, goste ou não goste, a gente cumpre. Então, é claro que quem ganhou sai feliz e vai querer, vou cumprir. Quem perdeu não vai querer, né? Quem perdeu não vai querer, mas não é dada essa opção para ele. Se ele perdeu, decisão judicial, goste ou não goste, boa ou ruim, a gente cumpre, né? Então, a jurisdição, ela é impositiva, ela é coercitiva. Enquanto que nos meios alternativos, a solução não é imposta. A solução é discutida. Olha que legal, a solução é discutida, né? E não coercitiva, mas consensual. É uma solução consensual, né? As partes têm que querer, né? Vou colocar aí. As partes têm que querer, né? As partes têm que querer. Aí, né? Uma solução consensual. Agora, pessoal, olha que legal. É óbvio que, se na jurisdição a decisão é impositiva, é coercitiva, o resultado final é que aquela decisão, ela tem que ser cumprida voluntariamente. Mas se não for cumprida voluntariamente, ela vai sofrer uma execução forçada. Né? E como aquela execução ela advém de uma decisão judicial, ela é chamada de título executivo judicial.
era chamada de título executivo judicial. E sendo um título executivo judicial, o Poder Judiciário vai fazer cumprir. O Poder Judiciário vai fazer cumprir. Vai usar a grande característica do Poder Judiciário, que vai além do Poder Executivo, que vai além do Poder Legislativo nesse aspecto, que é o uso da força. O Poder Judiciário ele tem essa possibilidade, isso é inerente à jurisdição, que é o uso da força. E por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, olha só, até o Código de 73, você tinha os meios alternativos, você tinha os meios consensuais, só que o Código ele não dava a mesma força para a solução obtida no meio alternativo que era dado para a solução obtida na jurisdição. Então, na prática, ainda que isso não estava escrito, a solução obtida pelo meio alternativo, pelo meio consensual, era mais fraca do que a solução obtida pela jurisdição. Então, não havia tanto incentivo para as partes obterem solução consensual, porque elas não teriam a mesma força que elas teriam na decisão judicial. Isso acabou com o Código de 2015. Por quê? Porque ainda que a solução seja ou tenha sido obtido de forma alternativa ou por meio consensual, através de uma mediação, através de uma conciliação, essa solução também permite a execução forçada, também permite a execução forçada, inclusive podendo ser título executivo judicial. De forma que, hoje, com o CPC de 2015, a mesma força que tinha a decisão do juiz se tem também nos meios alternativos, nos meios consensuais. Então, todo o aparato estatal, todo o poder estatal que servia para fazer cumprir a decisão do juiz, hoje serve também para cumprir as decisões ou as soluções dos meios alternativos ou dos meios consensuais. Olha que legal, né? Mais um exemplo aí de instrumento, de técnica, de infraestrutura legislativa, normativa, que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe para incentivar, então, os meios alternativos, para incentivar, então, os meios consensuais. Pessoal, beleza isso aqui? Beleza isso aqui? E a gente pode finalizar essa tabelinha, né? Finalizar essa tabelinha com a análise das vantagens e desvantagens de cada um deles, né? Com as vantagens e desvantagens de cada um deles. Olha só, pessoal, vamos começar pelas vantagens da jurisdição, né? Vantagens da jurisdição. O que a jurisdição traz como vantagem? Primeiro, a coercitividade, né? Primeira vantagem é a coercitividade. Por quê, pessoal? A jurisdição ela é coercitiva. Então, não importa se a outra parte quer ou não quer, goste ou não goste, obtendo a solução pela jurisdição, a jurisdição é coercitiva, né? Então, a gente consegue uma solução pela jurisdição, mesmo que a outra parte não queira. Uma parte é vantagem, né? Uma parte é vantagem. E olha só, pessoal, como é impositiva a jurisdição. Vocês já tiveram teoria geral do processo, né? E vocês já ouviram falar da citação, né? A citação do réu, né? O autor, ele entra com a ação e o juiz, então, ele é obrigado a comunicar a existência de um processo para outra parte, para o réu. E esse ato do juiz de comunicar a existência do processo para outra parte, para o réu, recebe o nome de citação.
Então, a citação nada mais é do que a comunicação da existência de um processo para o réu. E por que isso acontece? Para permitir que o réu, ciente do processo, possa exercer o mais lindo de todos os direitos, que é o direito de defesa, A citação, ela existe porque ela é o meio processual de comunicação da existência do processo e de garantia do direito de defesa. Agora, veja, a regra é que o réu seja encontrado pessoalmente. Então, quando se faz a citação, quem for fazer essa citação, seja o correio, seja o oficial de justiça, que ele encontre o réu, a pessoa do réu. Porque somente encontrando o réu e citando o réu é que se vai garantir que o réu possa exercer o seu direito de defesa. Agora, pessoal, não encontrar o réu ou o réu se esconder para não ser encontrado, ele não pode ser óbice à tramitação do processo. Não pode ser óbice a garantia do direito do autor. E a maior prova que a jurisdição é coercitiva é que se o réu não foi encontrado, não é termo técnico, mas é mais ou menos isso. Dane-se. Por que dane-se? Porque o juiz determina a citação do réu por edital, vai citar o réu por edital. Na prática, o réu nem fica sabendo disso. Ou alguém aqui lê edital. Né? Tirando o professor Guilherme, que é velho, que acorda cedo, pega o jornal aí e vai ler edital, né? Sentado lá na sua poltrona e tomando o seu café, mas tem que ser bem levinho, porque se for muito forte aí dá ataque cardíaco, então não pode, ele dilui café. Né? É que vocês não veem a sala dos professores, mas o professor Guilherme, quando ele entra na sala dos professores, ele pega o café da garrafa térmica, joga uma aguinha para dar uma diluída, para não dar ataque cardíaco, e aí que ele vai tomar. Então, tirando o professor Guilherme, que é velho, que lê edital, ninguém lê edital. Então, veja que essa citação por edital não existe, né? É uma ficção jurídica. Por isso que ela é chamada de citação ficta, porque ela não existe, né? O réu nem ficou sabendo. Mas quer saber? Dane-se. A jurisdição é coercitiva, então o processo vai seguir mesmo assim. Olha que ponto que chega essa coercitividade da jurisdição, né? Então, a jurisdição, por ser coercitiva, ela tem essa vantagem de seguir em frente à mercê do réu, mesmo que o réu não saiba de nada do que está acontecendo, né? E eu tive um caso. A esposa, né, chegou no escritório e falou, eu quero casar de novo, né? Claro, minha primeira reação foi, não faça isso, minha senhora, né? Errar é humano, mas repetir o erro é burrice. Mas ela não quis me ouvir e falou, mas eu quero casar de novo. E aí eu falei, então fazer o quê? Casa, né? Eu tentei, mas vai lá, casa. Aí ela virou para mim e falou, mas eu não posso, porque eu tô casada. Aí eu falei, simples, a senhora se divorcia, né? Aí ela falou, mas eu não sei nem onde o meu marido, que na verdade é ex-marido, tá, porque a gente terminou, a gente se separou há muito tempo, mas não promoveu uma ação de divórcio, então, na verdade, eu nem sei onde ele está nesse mundão afora. Eu falei para ela, não tem problema, entra com ação de divórcio, o juiz vai tentar localizá-lo. E se não conseguir localizá-lo, termo técnico, dane-se, o juiz vai citá-lo por edital, vai aguardar um prazo, vai nomear para ele um curador especial, lembrem aí da aula de teoria geral do processo, né? Que é explicada essa figura do curador especial. Quando o réu é citado por edital, ele não sabe, mas também não pode ficar sem o mais lindo de todos os direitos, que é o direito de defesa. Então, o juiz garante para o réu citado por edital o direito de defesa, nomeando para ele um curador especial, que é um advogado, que é um defensor público, que vai
defender os interesses daquele réu, mesmo o réu não estando presente dentro daquele processo aí, né? Então, não encontrou o ex-marido? Não tem problema, ele vai ser citado por edital, ele vai ter direito de defesa garantido através de um curador especial, e claro, a defesa não é lá efetiva, porque o réu não está presente, e claro, vai sair o divórcio, e assim, a senhora, então, vai se tornar divorciada e vai poder casar novamente. E ela só consegue isso em razão dessa grande vantagem da jurisdição, que a jurisdição é coercitiva, né? Mesmo sem o réu, ela caneta, né? Ela caneta aí. E essa é uma vantagem que só ela tem, né? Essa é uma vantagem que só ela tem. Por quê, pessoal? Olha só. Nos meios alternativos, né? Né? Como o meio alternativo depende do acordo, depende do consenso entre as partes, só é possível com a presença de todas as partes. Só é possível com a presença de todas as partes. Então, se as partes não se fizerem presentes, não tem jeito, não vai conseguir uma solução pelo meio alternativo, né? Não vai conseguir uma solução pelo meio alternativo, né? É por isso, pessoal, que o Sejusc, ele não cita, ele não intima ninguém, né? Na verdade, ele funciona através de um convite, né? Ele funciona através de um convite. Aí, né? Porque não pode impor, né? Não tem essa coercitividade. E aqui, né? Não tem jeito. Isso é uma desvantagem, na verdade, dos meios alternativos aí. Pessoal, só que a jurisdição, ela também tem a sua desvantagem, né? A jurisdição, ela também tem as suas desvantagens, né? E a gente comenta, então, agora as desvantagens da jurisdição. Pessoal, primeira desvantagem da jurisdição. Como ela é coercitiva, né? Como ela é coercitiva, a decisão é dualista, né? Decisão é dicotômica, não é dualista, desculpa, é dicotômica, né? A solução é dicotômica. Por que dicotômica? Um ganha, o outro perde. E o outro ganha e um perde, né? Não tem meio termo aqui, né? É uma solução dicotômica, né? É uma solução maniqueísta. Isso é uma desvantagem da jurisdição, né? Pessoal, segunda desvantagem da jurisdição. A jurisdição, ela tem juiz, ela tem processo. E como todo processo, ele tem custas processuais. Então, a brincadeira aqui pode sair bem cara, né? A brincadeira aqui da jurisdição, ela pode sair bem cara. A jurisdição, ela tem custas processuais. Pessoal, e quando eu falo isso, né, de custas processuais, sempre vem algumas perguntas, né? A primeira pergunta ou a primeira alegação é: professor, eu acho um absurdo esse negócio de cobrar custas processuais. Por quê? É um serviço público e, sendo um serviço público, tinha que ser de graça. Aí eu pergunto: e a água? E a luz? E a coleta de lixo? Também são serviços públicos, né? E a gente tem taxa, né, de água, ou tarifa de água, tarifa de luz, contribuição de iluminação pública, contribuição de coleta de lixo. Então, na verdade, gente, todo e qualquer serviço público, ele é cobrado também, né? E isso é muito justo, Por quê? Se eu perguntar aí, quem teve processo? Vai ter gente que não vai levantar a mão,
que não teve nenhum. E vai ter gente que vai levantar a mão direita, a mão esquerda, o pé direito e o pé esquerdo, e não levanta mais nada porque não tem mais membro do corpo para levantar. Porque se tivesse, levantava também, né? Mostrando aí que teve zilhões de processos. Se não tivesse custas processuais, se o poder judiciário fosse mantido exclusivamente por impostos, tanto aquela pessoa que não teve processo nenhum, quanto aquela pessoa que teve zilhões de processos, teriam ambas arcado com os custos do poder judiciário. E isso geraria situação injusta, porque quem não usufruiu do poder judiciário pagou, e quem usufruiu muito pagou a mesma coisa de quem não usufruiu pouco. E para evitar, então, essa situação, né, de discrimen, de desigualdade, nada mais justo que quem tem processo, quem se valeu do Poder Judiciário, arque também com os custos respectivos daquele processo aí, né? E quem nunca se valeu não vai pagar nada, né? Quem nunca se valeu não vai pagar nada. Então, existem, sim, as custas processuais. Agora, segunda pergunta que todo mundo faz. Professor, mas e se eu tenho um conflito, eu preciso da solução desse conflito, eu não consigo uma solução consensual, mas eu também não tenho dinheiro para pagar as custas processuais. Significa que eu vou ficar sem a solução? Não. Por quê? Porque o Poder Judiciário, sabendo disso, reconhecendo isso, Poder Judiciário, pode isentar o pagamento das custas num instituto chamado Justiça Gratuita. Justiça Gratuita, né? E a finalidade da justiça gratuita é justamente isentar as custas processuais para que quem não tenha recursos para pagá-la não fique privado de ter acesso à justiça, né? Não fique privado de ter acesso à justiça. Então, a justiça gratuita ela é um instrumento de efetivação do princípio do acesso à justiça, ou da garantia constitucional do acesso à justiça, em última análise. Agora, pessoal, tomem cuidado. Justiça gratuita não é a mesma coisa de assistência judiciária gratuita. São coisas diferentes. Justiça gratuita não é a mesma coisa de assistência judiciária gratuita. São coisas diferentes. A justiça gratuita, ela é uma isenção das custas processuais. A justiça gratuita é uma isenção das custas processuais. Porém, a parte tem que contratar e pagar os honorários do advogado. A justiça gratuita não isenta o pagamento dos honorários do próprio advogado. Né? Não isenta o pagamento. Rodrigo, Oi? qual o critério para obter a justiça gratuita? Então, deixa eu terminar aqui. E a gente entra aí. Só um minutinho. Né? Bom, pessoal, então olha só. A justiça gratuita, ela isenta o pagamento das custas processuais. Mas ela não isenta o pagamento dos honorários do próprio advogado. Enquanto que, olha só, um passo a mais, a assistência judiciária gratuita, ela concede a justiça gratuita, isentando as custas processuais, mas cede o advogado. Quem tem direito à assistência judiciária gratuita, ele vai ter direito também a um advogado custeado pelo Estado. Nas comarcas maiores, esse advogado é um defensor público. Então, nas comarcas maiores, onde se tem a defensoria pública, quem presta o serviço de assistência judiciária gratuita é a defensoria pública. Na nossa região, que nós somos comarcas menores, nós não temos defensoria pública. Então, quem vai exercer ou quem vai prestar esse serviço de assistência judiciária gratuita é a própria OAB. É celebrado um convênio entre a OAB e a Defensoria Pública. A OAB entra com o advogado e a Defensoria Pública paga os honorários desse advogado da OAB aí.
né? E quando eu falo isso, sempre vem aquela pergunta: professor, todo advogado da OAB faz assistência judiciária gratuita? Não, né? É livre. Todo começo de ano é aberto um edital e o advogado que quiser fazer esse serviço de assistência judiciária gratuita se inscreve nesse edital, nesse convênio, e a partir daí, pelo aquele ano inteiro, ele então vai, né, ser nomeado para prestar serviços de assistência judiciária gratuita. Bom, pessoal, e agora a gente pode responder a pergunta aí. Agora a gente consegue responder a pergunta. Por quê? Porque, como são institutos diferentes, os critérios também são diferentes. Na assistência judiciária gratuita, quem estabelece os critérios para verificar se tem ou não tem direito à assistência judiciária gratuita é a própria Defensoria Pública, né? Então, a Defensoria Pública que define os critérios para fins de assistência judiciária gratuita. E veja que são critérios bastante rígidos. Primeiro critério, remuneração, se eu não me engano, até 3 salários mínimos, né? Então, quem tem remuneração acima de 3 salários mínimos não tem direito à assistência judiciária gratuita. Além disso, olha só, não pode ter imóvel, não pode ter veículo e não pode ter aplicação financeira, né? Então, não pode ter a aplicação financeira. E são critérios, então, bastante rígidos. E não pode ter empresa no nome. Então, não pode ter imóvel, não pode ter veículo, não pode ter aplicação financeira e não pode ter empresa no nome. Se tiver qualquer um desses bens, né, imóvel, veículo e aplicação financeira e empresa no nome, não vai ter direito à assistência judiciária gratuita. Bastante rígido. Enquanto que os critérios para a definição de quem tem direito à justiça gratuita, na verdade, ficam bastante a critério do próprio juiz, né? Quem estabelece mais ou menos esses critérios da justiça gratuita é o artigo 98 e seguintes do Código Civil, né? Do Código de Processo Civil, artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. E, apesar desses artigos trazerem algum norte, eles não trazem critérios rígidos, né? E por isso que fica bastante ao subjetivismo do juiz. Então, tem juiz que é mais flexível na concessão de justiça gratuita e tem juiz que é bastante rígido na concessão de justiça gratuita. Isso aí varia bastante. Agora, a ideia por trás, né, o pano de fundo, o norte que o código traz é a impossibilidade de custear, né, o processo sem prejuízo do próprio sustento, né? A impossibilidade de custear o processo sem prejuízo do próprio sustento, né? Então, por exemplo, é lógico que uma parte que está desempregada, que não tem bens, ela não vai ter condição de custear as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Então, é lógico que ela vai ter direito à justiça gratuita. Agora, olha só que interessante. Eventualmente, pode ser que seja uma parte que até tenha bens, porém, ela não tem dinheiro naquele momento para pagar as custas, né? Ela tem bens, mas ela não tem dinheiro naquele momento para pagar as custas. E ela pode estar tentando vender o bem, ela pode estar tentando alugar o bem, mas ela não consegue. E se aquele bem em si não resulta em dinheiro para ela, apesar de ter o bem, não vai ter dinheiro para pagar as custas. Então, mesmo tendo bens no nome, pode ser que ela consiga a justiça gratuita sem problema nenhum, né? E eu já consegui, algumas vezes, com esse tipo de argumentação, falando, olha, apesar de ter bens, ela não tem dinheiro, né? E aí a gente junta extratos bancários, né, mostrando que não tem movimentação ou que a movimentação é baixa e, eventualmente, né, se consegue aí a justiça gratuita. Então, na justiça gratuita, nós não temos critérios propriamente pré-estabelecidos. Isso aí fica bastante a crivo do juiz, né, a discricionalidade do juiz. O que o Código traz é essa ideia de não ter meios, naquele momento ao menos, para custear o processo, né? E veja aqui, se não tem meios para custear naquele momento, não paga as custas, não tem processo. Isso, na prática, significaria aí uma grande restrição, um grande cerceamento ao direito, à garantia de livre acesso à justiça. Né? Então, respondendo à pergunta, os critérios variam, se é assistência ou se é justiça.
Se é justiça, quem define é a Defensoria Pública. Se é assistência, quem define é a Defensoria Pública. Se é justiça gratuita, é o artigo 98 seguintes do Código de Processo Civil. E o critério por trás, né, o pano de fundo, é não ter condições, ao menos naquele momento, para custear o processo sem prejuízo do próprio sustento. Mas isso é bastante flexível, isso varia bastante de juiz para juiz. Né? Rodrigo. Oi? É o Oswaldo. Ô, seu Oswaldo. Eu que fiz essa pergunta aí sobre a justiça gratuita. Agora, complementando o que você falou na assistência judiciária, o que seria a aplicação financeira? Como? Eu sei, mas tem valor? Ou se aplicar tiver R$1 aplicar na justiça, na aplicação financeira, já estaria impedido? Não, né? Qual o critério aí? Não, também a Defensoria Pública, né, o convênio de assistência judiciária, ela não chega nesse ponto de falar, olha, tem que ser um valor específico aí. Né? Há uma margem de ponderação, de discricionariedade de quem faz a triagem. Né? Se é dentro da Defensoria Pública, é o servidor da Defensoria Pública. Se não tem Defensoria Pública, quem faz a triagem são os advogados, né? Que dão atendimento direto ao público. Se vocês passarem lá na casa do advogado, na Rua 6, atrás do fórum, de manhã, tem sempre uma filinha de gente aí que está na triagem da Defensoria, da assistência judiciária. Né? E aí os advogados fazem um rodízio e eles têm certa discricionariedade. E depois que os advogados fazem essa triagem, isso é encaminhada para a Comissão de Assistência Judiciária, e aí tem advogados e funcionários da OAB, e eles que vão, de fato, dar a palavra aí se pode nomear ou não. Então, claro, a pessoa tem uma poupança aí, 100, 200 reais na poupança, não paga custo processual. Hoje, para você entrar com um processo na justiça comum, no mínimo aí é 400 conto de custa. Qualquer processo, no mínimo, é 400 conto de custa. Então, é um valor alto. Né? Uma pessoa tem 200, 300 reais, R$1.000 em poupança, isso não vai... R$1.000 não permite que ela pague todas as custas do processo, dá muito mais que isso. Né? Agora, ao contrário, a pessoa tem lá seus 10, 20 mil em poupança parada, de se supor que ela tenha condições de pagar as custas processuais. Então, não tem uma especificação de valor, né? Isso é analisado lá na hora. E aí, complementando também, sempre tem a pergunta, professor, mas isso não é sigiloso? É. E aí, como então que a Defensoria Pública ou a OAB vai ter acesso aos dados? A pessoa tem que levar os documentos. E se ela não levar? É porque ela está escondendo informação, então porque provavelmente ela não tem direito. Né? Então, não é uma questão de sigilo, porque a própria parte, se ela quiser, ela tem que exibir esses documentos. Se ela não exibir esses documentos, a omissão dela é interpretada contra ela. Se ela não exibiu, porque ela tem dinheiro para pagar. Né? E aí é negado tanto a assistência judiciária quanto a justiça gratuita. Né? Então, é uma presunção contra a parte. Se ela se omite a apresentar os documentos requeridos, ela dança. Né? É a regra do jogo. Né? Isso aí faz parte do jogo. Então, não tem decisão judicial para quebrar sigilo, nada disso, porque a própria parte exibe. Se ela não exibir, ela perde o direito. Né? Ou ela nem consegue esse direito. Né? Mas... Obrigado, né, Rodrigo? Imagina, seu João. Mas isso dá bastante pano para manga, né? Isso dá bastante pano para manga. A pessoa... gente, a assistência judiciária, né, na OAB de manhã é que agora não está tendo atendimento, né? Agora não, já faz um tempo que não está tendo atendimento, mas dá pano para manga. E é liberado ao público, então não tem como impedir. Então, às vezes, a pessoa vai lá na assistência judiciária na segunda-feira e tem negado. Aí ela volta na terça porque ela sabe que é outro advogado que vai estar lá, né? Aí, quem sabe ela consegue na terça. Aí negou na terça, ela volta na quarta, porque sabe que é outro advogado. Então, tem gente que vai lá todo dia até conseguir, né? Então, tem bastante discricionariedade nisso, né? Então, tem gente que bate cartão lá até que consiga, né?
O advogado que está fazendo o atendimento, ele não sabe que a pessoa já foi lá outras vezes, porque, como eu disse, é um rodízio, né? Só que os funcionários da OAB, a Ângela principalmente, né, que atua diretamente na assistência judiciária, e os advogados que são membros da Comissão de Assistência Judiciária, os caras já sabem, né? Tem figurinha carimbada lá, né? Então o cara já olha e fala, meu Deus, o cara está ali de volta, né? Mas a pessoa está lá no papel dela, né? Como é aberto ao público, e tem que ser, em homenagem ao acesso à justiça, é possível que ela vá lá quantas vezes ela queira, né? E também no caso de justiça gratuita, varia demais. Às vezes o juiz de primeiro grau não dá, nega, a gente como advogado recorre, agrava, e aí o tribunal dá. Às vezes o tribunal não dá também, a gente entra no curso especial e torce para o STJ, o STF dá, né, a justiça gratuita. Então, isso aí faz parte da catimba do jogo, né? Faz parte da catimba do jogo. E varia bastante de juiz para juiz. Então, é uma pergunta do seu Oswaldo que dá pano para manga aí, né? Varia bastante as situações e as peculiaridades no caso concreto. Bom, pessoal, mas vamos seguindo. Olha lá. Outra desvantagem da jurisdição. A jurisdição ela é feita perante o juiz. E perante o juiz precisa de um instrumento de trabalho, né, que é o processo. Então, a jurisdição ela exige processo, e como todo processo, ele tem procedimento. E como todo procedimento, ele tem atos processuais a serem praticados. E enquanto não praticados atos processuais, o processo não termina. E, consequentemente, isso leva um tempo, né? Então, a jurisdição, ela acaba sendo bastante demorada. Pessoal, e a gente reconhece, né? A gente reconhece que a jurisdição acaba sendo demorada, né? E, na verdade, todo mundo reconhece isso, né? Principalmente os jurisdicionados, principalmente as partes que estão em juízo, claro que reconhecem que acaba sendo demorado. Mas, pessoal, a gente não é parte, né? A gente está aqui no curso de Direito para ter conhecimento técnico, né? A gente está aqui né, para adquirir conhecimento técnico. Então, veja que dentro do conhecimento técnico, a gente precisa saber que o processo é demorado de propósito. O processo demora de propósito, né? Por que o processo demora de propósito? Em razão, né, de um termo, de uma expressão jurídica que foi cunhada por uma grande filósofa do direito chamada Dona Maria, a Dona Maria. O processo demora, segundo a grande e justa filósofa Dona Maria, porque o apressado ou come cru ou queima a língua, né? O apressado ou come cru ou queima a língua. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, pessoal, o processo ele é feito para demorar, ele é feito para ter um tempo de tramitação, porque se não tivesse esse tempo de tramitação e o juiz fosse obrigado a decidir de forma imediata, por um lado seria bom, porque resolveria logo. Mas, por outro lado, a decisão imediata, sem tempo para que o juiz conheça de fato as partes, o conflito, e tenha tempo para pensar a respeito, prejudicaria demais a qualidade das decisões. Então, o processo é feito para demorar, para que se dê um tempo para que o juiz possa conhecer aquele caso e possa, com isso, proferir decisões com maior qualidade. Então, por um lado, a gente perde no tempo, mas a gente ganha em qualidade, né? A gente perde no tempo, mas a gente ganha em qualidade. E agora eu não estou brincando não, agora é sério. E quem explica para a gente essa relação entre tempo de tramitação e qualidade das decisões
É o famoso princípio da razoável duração do processo. Princípio da razoável duração do processo. Pessoal, os clientes, né? Os clientes gostam de colocar o advogado em situações complicadas, né? E uma das situações complicadas é o cliente achar que o advogado é cartomante, é vidente, tem bola de cristal. E o cliente sempre pergunta para a gente: doutor, quanto tempo vai demorar o meu processo? Não faço a menor ideia, né? Porque o processo ele não tem tempo para terminar, ele não tem prazo para terminar. O processo não tem nem prazo mínimo, nem prazo máximo. Por quê? Porque o processo ele segue essa ideia de razoável duração do processo. E o que significa razoável duração do processo? Significa que o processo ele deve levar o menor tempo possível, mas que permita decisões com qualidade. Permita decisões com qualidade. Então, a gente não sabe quanto tempo vai demorar um processo, porque a gente quer que seja o mais rápido possível, mas, claro, desde que permita decisões com qualidade. Porque se fosse papuf, já dizia a justa filósofa Dona Maria, né? O apressado come cru ou queima a língua. Então, a gente estaria priorizando a velocidade e, com isso, a gente estaria incrementando o risco de ter péssimas decisões judiciais. Pessoal, e ter decisão judicial ruim é muito ruim. Por quê? Porque boa ou má, correta ou incorreta, é decisão judicial, e decisão judicial a gente cumpre. Mesmo que for ruim, tem que cumprir lá na frente. É obrigatória, as partes têm que seguir. E cumprir algo errado e mesmo assim ter que cumprir é péssimo. Psicologicamente e para a própria credibilidade do Poder Judiciário e do Estado como um todo, né? Então, por isso que tem que ter muito cuidado com as decisões ruins. Pessoal, agora, eu não estou dizendo que as decisões judiciais serão sempre boas, né? Claro que não. Quem profere decisão é um juiz, e o juiz é um ser humano, e como todo ser humano, é possível que erre, né? A gente não quer, e o processo tem todo um instrumento, né? E tem toda uma demora de tramitação, justamente para diminuir o risco de decisões erradas. Mas pode, ao final, ter uma decisão errada? Pode, né? E infelizmente acontece, isso faz parte do sistema, porque os juízes são seres humanos e como todo ser humano, né, os juízes também, né, nós seres humanos erramos, né, então isso é natural. E por isso que eu costumo fazer uma seguinte observação. Pessoal, o processo, ele não termina quando se tem uma boa decisão. O processo, ele termina quando não tem mais processo, né? O processo termina quando não tem mais o que fazer. E se não tem mais o que fazer, o processo terminou. A gente quer que tenha terminado com uma boa decisão. Mas pode ocorrer que o processo termine numa má decisão? Pode. A decisão é uma bosta, desculpa a palavra. A decisão é muito ruim, mas não tem mais recurso. E aí? É aí que acabou, né? Então, o processo ele não acaba com a obtenção de uma boa decisão. O processo ele acaba quando não tem mais ato processual a seguir, quando não tem mais recurso a seguir, seja boa ou seja ruim. Não tem jeito. E a garantia de que, na verdade, ao término, teremos um maior número de boas decisões, ainda que eventualmente escape uma decisão ruim, é a demora de tramitação do processo. Para dar tempo das partes se manifestarem, para dar tempo das partes produzirem prova, para dar tempo para o juiz analisar aquilo tudo e, com isso, tenha mais segurança e consiga proferir uma decisão com maior qualidade. Mas o processo demora, gente. Faz parte, é pensado dessa forma, né? Seguindo esses ditames da razoável duração do processo.
O processo, então, ele deve seguir o tempo mínimo, mas desde que se tenha tempo suficiente para obter uma decisão com qualidade. Essa é a ideia. Mas demora, não tem jeito. Pessoal, segundo problema da jurisdição. Olha lá. Segundo problema da jurisdição. O processo, ele é presidido por um juiz. E juiz é um servidor público. E, portanto, o processo é público. O processo é público. O processo é público. Então, todas as informações que estão dentro de um processo, em regra, é público. E todo mundo pode consultar. Claro que só vai consultar quem tem algum tipo de interesse lá dentro. Mas, em regra, é público e todo mundo pode consultar. E, com isso, pessoal, tudo aquilo que é levado ao Poder Judiciário é escancarado, é tornado público e todo mundo tem ou pode ter acesso. E dependendo do que está sendo discutido ali, né, tornar aquela informação pública é péssima, né? Tornar aquela informação pública é péssima. Porém, essa é a regra dentro do processo, porque processo é feito por um servidor público, que é o juiz, e sendo feito pelo servidor público, o processo é público também. Pessoal, só que, claro, existem algumas exceções, né? E vocês já estudaram essas exceções aí na teoria geral do processo. E essas exceções são conhecidas como, todo mundo já ouviu falar, segredo de justiça. Segredo de justiça. Pessoal, mas a regra é a publicidade. E, excepcionalmente, é possível a decretação do segredo de justiça. Quem decreta o segredo de justiça, gente? O juiz. O juiz que preside os autos, né? O juiz que preside o processo, né? O juiz. Agora, pessoal, olha que interessante. Apesar de ser decretado pelo juiz, o juiz ele não pode simplesmente a seu critério, né? Ó, o seu Oswaldo aí, ó, critério. Quais são os critérios? O juiz não pode, né, pela sua cabeça, né, livremente escolher quando vai ter segredo, quando não vai ter segredo, né? O segredo de justiça, ele é decretado por critérios pré-estabelecidos no próprio código, né? Se eu não me engano aí, é o artigo 181 do código, né? Agora me fugiu. Artigo 181 do código, que estabelece os critérios de segredo de justiça. Se alguém puder conferir o artigo aí, né, e puder trazer para a gente, vai ser de grande ajuda. Mas eu lembro mais ou menos de cabeça quais são os critérios e a gente pode comentar um pouquinho aqui, né? Primeiro critério, pessoal, quando o processo veicular sigilos constitucionais. Então, o juiz ele vai decretar segredo de justiça quando o processo veicular sigilos constitucionais, estabelecidos aí no artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal. E quais são os sigilos, né, constitucionais? Primeiro, sigilo telefônico, né? Sigilo telefônico. Então, se tiver contas telefônicas ou mais que isso, se tiver interceptação telefônica, o processo ele vai ter que tramitar em segredo de justiça. Segundo, sigilo bancário. Sigilo bancário. Então, se o processo ele traz extratos bancários, né, traz, por exemplo, planilhas de financiamento bancário, traz as aplicações bancárias, esse processo ele vai ter que tramitar também em segredo de justiça. Terceiro sigilo constitucional, sigilo tributário. Sigilo tributário. Então, se o processo ele traz cópia, por exemplo, da declaração de imposto de renda de alguém, esse processo ele vai ter que tramitar também em segredo de justiça, né? É um sigilo tributário aí. Pessoal, e por fim, olha que legal, sigilo telemático. Sigilo
telemático ou de dados, né? Sigilo telemático ou de dados, que são as mensagens enviadas de uma pessoa para outra através de meios eletrônicos ou informáticos, né? Por exemplo, o professor Guilherme aí trabalha com fax, né? O professor Guilherme trabalha com fax. Então, fax é um exemplo de sigilo telemático, né? Então, se no processo tem fax, vai ter que ser decretado o sigilo dos autos aí, segredo de justiça. Mas, claro, né? Tirando o professor Guilherme que trabalha com fax, nós temos e-mails, né? SMS, WhatsApp, né? Telegram, já dizia aí a galera da Operação Lava Jato, né? Diversos procuradores, o juiz na época ele presidia a Lava Jato, né? O Sérgio Moro, né? Tiveram quebras aí de mensagens trocadas pelo Telegram, né? Então, se tem uma mensagem trocada aí por esses aplicativos, né? E-mails, SMS, WhatsApp, Telegram, isso aí permite a decretação de segredo de justiça. Então, esse é o primeiro caso, né? Sigilos constitucionais, telefônico, bancário, tributário e telemático. Aí. E claro, né? Por que não comentar também do sigilo de correspondência? Sigilo de correspondência. Claro que a gente nem tem tanto isso aí hoje mais, né? Mas sigilo de correspondência também exige a decretação de segredo de justiça. Pessoal, segundo caso que permite a decretação de segredo de justiça, casos que envolvam direito de família. Casos que envolvam direito de família. Por quê? Porque aquilo que está sendo discutido em âmbito familiar só diz respeito à própria família e mais ninguém, né? Então, casos de família, né? Já dizia a Márcia Goldschmidt, processos de família exigem segredo de justiça. Então, por exemplo, divórcio, separação, reconhecimento de dissolução de união estável, né? Investigação de paternidade ou negatória de paternidade, alimentos, que mais? Que é direito de família. Aí, adoção, vão tramitar sempre em segredo de justiça, porque o que está sendo discutido dentro daquela família não diz respeito a mais ninguém. Pessoal, e o último caso que permite, então, a decretação de segredo de justiça é quando determinar, né, ou recomendar o interesse público ou social. Quando determinar o interesse público ou social. E aí, pessoal, né, o senhor Oswaldo vai me perguntar, Rodrigo, quais são os critérios para definir o que é interesse público ou social? A lei não diz, senhor Oswaldo, não tem critério na lei. Isso aí fica, então, a cargo, né, e segundo a discricionariedade do juiz. O grande exemplo que eu dou é uma investigação criminal, né, uma investigação criminal. Às vezes, o processo de investigação criminal, que é o inquérito, né, ou o processo crime em si, ele deve tramitar em segredo de justiça, porque se as pessoas que estão sendo investigadas ou os réus ficarem sabendo que está sendo investigado, eles não vão cometer mais crime, né? Ou eles vão impedir a obtenção da prova. Então, para que se de fato obtenha a prova, aquele inquérito policial, aquele processo judicial criminal, ele tem que tramitar em segredo, porque senão, né, as pessoas não vão produzir essa prova, né? Pessoal, olha só, se o delegado ou o juiz representa e o juiz determina a interceptação telefônica, só o juiz pode autorizar a interceptação telefônica, o último a saber é quem está sendo interceptado, né? Porque se quem está sendo interceptado souber que está sendo interceptado, a última coisa que ele vai fazer é falar no telefone, né? Então, esse tipo de investigação, ele, né, por conta do interesse público e social,
tramita em segredo de justiça, né? E veja que não precisa só nesse caso extremo de um processo crime, né? Não precisa só no caso extremo de processo crime. Olha só, processo civil, em que o juiz determina a penhora de bens do devedor. O último a ficar sabendo é o devedor. Porque se o devedor ficar sabendo antes, na hora que for determinada a penhora, não vai achar mais nada, né? A primeira coisa é assumir com tudo, né? Então, esse tipo de ato, ele é praticado em sigilo, se pratica o ato, realiza a penhora e depois que vai ser notificado, né? E cientificado o devedor, né? Então, tem essa peculiaridade aí, né? Pessoal, interessante, olha só. Nesse caso de penhora de bens, vocês tiveram aula de teoria geral do processo e vocês estudaram o princípio do contraditório, né? O princípio do contraditório. No princípio do contraditório, a ideia é que as partes sejam cientificadas de todos os atos processuais. E primeiro se cientifica a parte, depois se garante o direito de manifestação da parte e aí, finalmente, o juiz pratica o ato. Essa é a ideia do contraditório, né? Primeiro, então, se cientifica a parte. Segundo, garante direito da parte se manifestar sobre o ato e depois o juiz pratica o ato. Portanto, o contraditório, ele, em regra, é prévio. O contraditório, em regra, é prévio. Agora, pessoal, nesses casos, como interceptação telefônica, como penhora de bens, em que vai gerar um prejuízo muito grande para a parte, e que, se ela for cientificada antes, ela não vai praticar o ato ou ela vai impedir a prática daquele ato, olha que legal. Existe contraditório, só que é um contraditório postergado ou diferido, né? Olha aí, princípio da teoria geral do processo, contraditório postergado ou diferido. Primeiro o juiz pratica o ato, como a interceptação ou a penhora, e depois de ter praticado o ato, que é a interceptação ou a penhora, é que o juiz vai cientificar a parte daquele ato. E aí a parte vai poder se defender livremente, mas pelo menos o ato já foi praticado, né? E a parte se defende, mas na verdade ela não vai ter mais condição de impedir a prática daquele determinado ato. Então lembrem aí que no processo, em regra, o contraditório é prévio. Mas se esse contraditório prévio inviabilizar a prática do ato processual, é possível a realização do contraditório postergado ou diferido. Primeiro pratica o ato e depois se realiza esse contraditório. Pessoal, e essa então são as desvantagens do processo e da jurisdição. E é a partir dessas desvantagens do processo e da jurisdição que a gente vai conseguir entender as grandes vantagens dos meios alternativos e o que justifica justamente a parte não optar pela jurisdição e optar pelos meios alternativos. São as vantagens dos meios alternativos que fazem com que as partes optem pelos meios alternativos. Pessoal, não dá tempo para a gente continuar aqui, então eu vou parar e vou deixar isso em aberto, atiçando a curiosidade de vocês para quinta-feira que vem. Porém, para a gente conseguir explicar essas vantagens e ilustrar essas vantagens, eu vou pedir para que quem tiver oportunidade, para quinta-feira que vem, assista um filme chamado A Rede Social, né? Então, tarefa de casa, assistir o filme A Rede Social. Porque esse filme, A Rede Social,
ele se passa inteirinho numa sessão de arbitragem, né? Num meio alternativo de solução de conflito. E eu vou usar, então, esse filme para ilustrar as vantagens aí da opção pelos meios alternativos. Então, pessoal, assistam aí a rede social. Ela conta a história do Mark Zuckerberg e do Facebook. É um filme bem legal, vale a pena. Bom, pessoal, peço que aguardem cenas dos próximos capítulos e a gente vai estudar, então, as vantagens dos meios alternativos na quinta-feira que vem. E eu agradeço a presença de todos. Vou encerrar a gravação aqui para não ficar muito grande, o vídeo, né? E a gente, então, continua conversando aí, né, de dúvidas, comentários, sugestões livremente. Para quem fica no vídeo, grande abraço aí.